Meu povo, muito boa noite para vocês, hein? Vou falar aqui com vocês da grande vitória do Barcelona sobre o Mallorca. Uma vitória que era muito necessária para o Barça. Depois de 3 partidas sem ganhar na Liga, era muito necessário dar uma resposta externa e também interna, que todo mundo voltasse a se sentir bem, menos em dúvida, com mais confiança para as próximas partidas. E os tropeços foram muito sentidos porque foram diferentes, então era difícil identificar um problema só, porque eram novos problemas que iam acontecendo depois da Real Sociedad, depois do Celta, e o mais duro de todos contra o Las Palmas, porque foi em casa no sábado e já depois de 2 avisos como tinha sido. Enfim, o Barcelona precisava muito de ganhar e ganhou. Ganhou, goleou. Eu acho que teve um grande segundo tempo, teve também um muito bom primeiro tempo, mas que deixou também alguma dúvida ainda, virou 1-1, empatado. Então eu vou falar aqui do grande jogo do Rafinha, trazer detalhes dele, também do Lamine Yamal e também trazer pontos que eu não achei tão positivos. E eu vou começar puxando, me desculpem vocês, pelo copo meio vazio e depois eu passo para a parte mais positiva do vídeo por aqui. A única rotação que fez o Hans Flick foi a saída do Lewandowski e a entrada do Ferran Torres. O Lewandowski era o único jogador do elenco a começar todas as partidas da temporada até aqui. O Rafinha tinha ficado já no banco contra o Osasuna. O Pedri, que também jogou todos os jogos da temporada, já tinha começado também algum jogo no banco de reservas. O Leva tinha começado os 20, os 15 do Campeonato Espanhol e os 5 da Liga dos Campeões. E eu acho que ele só não tinha descansado antes porque realmente não tinha um substituto para ele, porque o Ferran Torres estava machucado. O Ferran eu prefiro como reserva de 9 também, porque é um jogador que ataca bem os espaços, que lê muito bem o momento de atacar a última linha, né, de correr contra o zagueiro na velocidade, o momento de segurar um pouco mais. Eu acho que o Ferran tem uma muito boa leitura de jogo. O problema é que o Ferran executa tudo mal. Assim, não é um mau jogador, né? Um mau jogador não consegue jogar em clubes como Manchester City e Barcelona. Mas a fase dele, que já dura algum tempo, não é boa. Então a gente pega que ele fez um gol, e um gol importante, embora tenha sido uma trapalhada, assim, só faltou música dos Trapalhões da defesa do Mallorca no primeiro gol do Barcelona, mas depois ele perde 2 claras no primeiro tempo, uma que ele cochila e o zagueiro chega antes, e outra que ele domina mal e a bola escapa dele. E no segundo tempo também tem ou finalizações que são bloqueadas, que passam perto, ou passe fantasma, que ele escolhe uma jogada, então ele consegue ler o momento de correr contra o zagueiro, momento de puxar o zagueiro para fora da área, de girar e fazer um passe, ele consegue ler muito bem as jogadas. Eu acho que por isso ele é um jogador que os técnicos continuam insistindo muito bem nele, porque taticamente ele é inteligente, ele tem muito boa leitura, mas tecnicamente tem falhado muito, e hoje, apesar do gol, voltou a falhar bastante o Ferran Torres. É curioso que na temporada passada ele terminou a temporada como vice-artilheiro, do lado do Firmino, só o Lewandowski fez mais gols que ele. Essa temporada, até porque ficou muito tempo machucado, é bem menos relevante o Ferran nessa temporada do que na última, tem números piores, mas apesar de ser esse jogador tão questionado, né, aqui em Barcelona, ele ainda foi o vice-artilheiro da temporada passada. Então eu começo falando da opção por descansar o Lewandowski, que eu acho muito positiva, e da entrada do Ferran Torres, que eu acho ok, é a melhor posição para se aproveitar o Ferran, mas que o time quase sentiu pela quantidade de gols perdidos no primeiro tempo. E depois algo que eu acho que não é nada positivo é a quantidade de gols perdidos no primeiro tempo, a quantidade de boas oportunidades perdidas na primeira etapa. O Barcelona teve, no total, 9 grandes oportunidades contra uma do Mallorca. No primeiro tempo foram 4 do Barcelona contra uma do time da casa, 2 perdeu o Ferran, uma o Lamine num passe do Rafinha e outro próprio Rafinha perdeu, dominou a bola, caiu no pé direito, a bola bateu no pé do goleiro, e no rebote ele e o Lamine não se entenderam. Em um primeiro tempo que o Mallorca ficou impedido algumas vezes, em todo o jogo foram 11 impedimentos do Mallorca, mas que ficou impedido algumas vezes, e o Barcelona, em uma dessas tentativas de sair, que eu acho que não estava tão bem coordenada hoje, apesar de ter deixado o adversário impedido 11 vezes, tiveram alguns lances que eu acho de dúvida ainda da defesa do Barcelona, e que o cara que estava com a bola conseguiu passar muito bem, é porque eu acho que os jogadores do Mallorca se precipitaram muito em correr contra a defesa do Barcelona, mas numa dessas saiu o gol do Mallorca, que o Barcelona ainda reclamou o impedimento, que lógico que não teve. Então, primeiro tempo ainda deixou algumas dúvidas, e o jogo ficou mais vivo do que deveria. Depois do 1-0 do Barcelona foram 10 minutos que tiveram ali 3 chances para matar basicamente o jogo, não matou, e o Mallorca conseguiu voltar para a partida. O segundo tempo começa com o Barcelona acho que sofrendo menos na defesa,
a defesa um pouco mais recuada, mas o time com mais volume no campo de ataque. E aí esse jogo de hoje teve uma diferença para o jogo contra o Las Palmas. Contra o Celta, o Dani Olmo começou jogando, mas começou jogando como atacante. E contra a Real Sociedade, acho que o Ferran, o Dani Olmo começa no banco, né? Que é a presença de Dani Olmo e Lamine Yamal. Esses dois jogadores dão uma qualidade para o time com a bola, um trato fino na bola, que a ausência deles é muito sentida realmente pelo Barcelona e por qualquer time. A qualidade do Dani Olmo nos domínios, nos passes, na leitura de jogo, é fora do normal, não é todo jogador que tem essa capacidade que o Dani Olmo tem. A jogada do segundo gol dele é impressionante, o domínio, o drible no meio e o passe para o Lamine. O pênalti, eu acho que só é pênalti por baixo, talvez. Por cima eu acho que não é. Por cima para mim é uma trombada normal. O Gerard Martín fez uma jogada igualzinha contra o Iago Aspas no Celta e Barcelona, quando o jogo acho que estava 1-1, 1-0 ou 0-0. Eu também acho que não foi pênalti, embora o Celta tenha reclamado bastante. Enfim, por cima eu não marcaria, mas é porque por baixo, depois da trombada, a perna dele acerta o Lamine Yamal, que eu acho que já estava caindo, mas aquela perna eu acho mais normal de se marcar o pênalti do que por cima. Por cima, para mim, não foi nada. E ali o Barcelona faz o 2-1 com o Rafinha, e depois começa o show, né? Começa o show do Lamine Yamal, os passes de trivela. O passe dele para o Rafinha é absurdo. É ainda mais bonito do que o passe que ele deu para o Rafinha na partida contra o Villarreal, porque é com uma defesa mais fechada, não é um passe em velocidade que é mais fácil de se dar, e a bola tem que ir forte o bastante, com curvo bastante, para passar dos primeiros marcadores, do lateral e do primeiro zagueiro do Mallorca, e perder velocidade para dar tempo do Rafinha chegar, e chega perfeita para o Rafinha fazer o 3-1. É curioso que a transmissão, a imagem, vai mais no Lamine do que no próprio Rafinha. E depois o Lamine faz de novo, né? O passe para o Paulo Victor, que aliás entrou bem, hein? Contra o Las Palmas eu acho que ele já tinha entrado ok. Não tinha entrado mal, não. E entrou bem agora contra o Mallorca. Muito rápido, entendendo bem o jogo, se movimentando bem. Quem sabe possa ser um jogador que vai ser útil ainda durante a temporada, porque por algum tempo pensei, bom, o Paulo Victor não vai jogar nunca. Entrou num jogo mais ou menos decidido, 3-1, e foi bem para fazer a jogada do quarto gol do Barcelona. Outra mudança que eu achei curiosa, não só porque entrou bem o Paulo Victor, é também a do Frenkie de Jong. Saiu para descansar o Dani Olmo, é um desses jogadores que é preciso dosar muito bem os minutos dele pelo histórico que ele tem de lesões, né? Vamos lembrar, Dani Olmo tem nos últimos 3 anos uma média de 60 minutos apenas jogado por temporada, então é um jogador que se tem que levar em conta a questão física dele, e com o jogo decidido acho normal que ele saia. Tem Betis no final de semana, ele vai ser muito importante, deve ser titular contra o Betis, tem Borussia Dortmund daqui a uma semana, nem se fala a importância que o Dani Olmo tem que ter para esse time, então com 3-1 tinha mesmo que sair. Só que o normal seria recuar o Frenkie de Jong e adiantar o Pedri. O Hans Flick apostou com o Frenkie de Jong mais avançado e deu muito certo. Assim, são umas invenções que o Hans Flick faz de vez em quando, que eu não sei se vai ter consistência, se vai durar ou não, mas que dão muito certo. E uma delas é avançar o Frenkie de Jong. Faz um gol, aparecendo muito bem de segunda linha, dá uma assistência também, participa de 2 gols, no final das contas sai tudo redondo para o Frenkie de Jong, que também é um jogador que precisa começar a ser útil para esse time. E o Barça ali faz o 4-1 e depois o 5-1 com o gol do próprio Paulo Victor, né, que participa de um gol e marca o outro. 9 grandes oportunidades do Barcelona contra uma do Mallorca, 20 chutes a 6, 11 impedimentos teve o Mallorca, nenhum o Barcelona. E aí eu vou começar a falar de algumas individualidades. Começando pelo Rafinha, 24 gols na temporada já, 16 gols, 8 assistências, já sem contar a seleção, que eu até poderia contar, mas aqui eu só quero comparar clube com clube, já é a melhor temporada da carreira do Rafinha. A melhor temporada dele tinha sido de participar com o Sporting de Portugal de 23 gols na temporada 17-18, que ele fez 18 gols, deu 5 assistências, já participou de 24 agora. A diferença, em 21 jogos nessa temporada. Na temporada que ele participou dos 23 gols com o Sporting, foi em 43 jogos. Na metade do tempo, na metade do número de jogos, ele já participou de mais gols do que na sua melhor temporada da carreira. Olha o que está fazendo o Rafinha, que jogador novo que o Barcelona tem, que grande reforço que o Barcelona tem. Eu sempre disse aqui que o Rafinha sempre foi útil. Nas 2 outras temporadas, só o Lewandowski participou de mais gols do que ele, mas é esse jogador transformado que a gente está vendo nessa temporada e o tanto que ele tá ajudando o Barcelona. Fez gol de pênalti, criou muitas jogadas.
Tem 2 dados do Rafinha que também me chamam a atenção. Em passes precisos, ele foi o que teve maior porcentagem de aproveitamento entre os jogadores que jogaram mais tempo, né? Teve jogador que jogou 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Entre os jogadores que atuaram mais do que 25 minutos, ele acertou 93% dos passes. Para alguém que joga numa posição tão sensível como a dele, atacante, que perde muita bola, porque tenta muita jogada difícil, porque tem menos espaços, é um aproveitamento quase que surreal, acertar 25 de 27 passes e 4 passes-chave. 4 passes que geraram alguma coisa importante para o Barcelona, foi quem mais criou durante todo o jogo. Além de fazer 2 gols, um deles de pênalti, é verdade, o Rafinha ainda conseguiu ser um playmaker, né, como se fala, um grande criador de jogadas do Barcelona. Ganhou o prêmio de melhor jogador em campo, com toda a justiça, mais um grande jogo do brasileiro que vai somando e somando e somando grandes jogos na temporada. Destaque também para Lamine Yamal. Deu mais uma assistência, já são 9 nessa temporada. Chega a 15 participações em gols e já passa a temporada passada, que ele teve 14 participações, 7 gols, 7 assistências. E o que me chama a atenção do Lamine, a assistência é maravilhosa para o Rafinha, ele faz de novo para o Pau Victor, que a jogada termina diferente, mas a jogada do Lamine é igual. Apesar, e ainda sofre um pênalti, né? Que não entra para os números, mas ainda sofre um pênalti. E olha que não foi um grande jogo do Lamine. Perde 2 gols cara a cara, tem a jogada do gol do Pau Victor, ele erra um drible fácil dentro da área, o zagueiro corta. Precisa melhorar ainda finalização, de vez em quando faz alguns golaços e tal, mas não é um jogador que finaliza super bem o Lamine. E também o drible dele é sempre para a esquerda e puxando um pouquinho para trás. Se a gente for ver, nem vou falar do Robin e tal, que era um especialista, mas o Robin sabia muito bem o timing exatamente de puxar para trás. Mas, por exemplo, o Mohamed Salah, reparem como às vezes ele corta em diagonal para trás, paralelo, ou corta um pouco para frente, sempre corta para a esquerda. Mas dependendo da direção que você leva a bola e o seu corpo também para proteger, você consegue criar uma jogada mais perigosa. Tem 17 anos, é um menor de idade ainda, está na sua 2ª temporada como jogador profissional, tem muito para aprender o Lamine, mas ainda assim é um jogador muito diferente, muito especial, que mesmo sem jogar o seu melhor dia, ele é capaz de dar uma assistência maravilhosa, participar de um outro gol, sofrer um pênalti, gerar muitas coisas, e olha que não foi o melhor dia dele, e ainda assim conseguiu gerar isso tudo. E outra coisa muito positiva, Lewandowski não jogando nenhum minuto. Que possa descansar jogadores, que depois tenha saído o Marc Casador, que tenha saído o Pedri, que tenha saído o Rafinha. A rotação também é muito importante. Vem aí 2 jogos muito difíceis. Betis e Borussia Dortmund serão 2 jogos muito duros para o Barça. E é bom que esse time realmente consiga fazer algumas rotações para chegar para essas 2 partidas tão importantes bem. Vai chegar em melhores sensações, fisicamente, aparentemente, também vai chegar bem. E vamos ver como é que esse time vai se dar nos 2 próximos jogos. Algo que é curioso, hein? 16ª partida do Barcelona no Campeonato Espanhol, 10 fora de casa. E a 17ª partida será a 11ª fora de casa. O Barcelona vai ter 6 jogos em casa e 11 jogos fora depois do final de semana. É claro que o Camp Nou tem reforma, o Barcelona quer mandar a maioria dos jogos no Camp Nou, teve ali um acordo com a Liga para que isso fosse possível, mas são muitos jogos fora de casa, o que se o time depois tiver um bom aproveitamento em casa, ele vai poder aproveitar muito bem, né? Depois que passar o jogo contra o Betis, terão sido 17 rodadas. A gente vai ter, para somar 38, mais 21 para o Barcelona jogar. E dessas 21, como ele jogou 6 em casa, ele vai jogar 13 em casa. Das 21 últimas rodadas do campeonato, 13 o Barcelona vai fazer como mandante. Então ele pode se aproveitar disso para fazer muitos pontos e estar na briga, como nesse momento ele está com o Atlético de Madrid, especialmente com o Real Madrid, que em pontos perdidos perdeu menos pontos do que o Barça no campeonato até aqui. Tá falado, meu povo? É isso daqui de Barcelona 5-1 no Las Palmas, de novo 3 gols de média por partida, 16 jogos, 48 gols marcados, e o Barcelona volta a ganhar, jogar bem e deixar sensações que deixou na maioria das vezes dessa temporada, precisa de regularidade. O dia que não for tão bom assim, ainda assim ser capaz de vencer suas partidas, coisa que não tinha acontecido nos 3 jogos anteriores. Valeu, gente, até mais!